1 Coríntios 13, versículo 4. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Semanas atrás, nós temos falado sobre as duas primeiras qualidades do amor, a paciência e a bondade. A gente tem estudado como Deus é bom, todo o tempo Deus é bom. E eu quero lembrar a todos vocês, relembrá-los, que Deus é bom, amém? E Deus é bom todo o tempo. Às vezes nós não entendemos, mas Deus é bom todo o tempo. E a gente tem que compreender isso. Deus quer usar a vida de cada um de nós aqui para encher a terra de bondade. Em cada local, como nós falamos, moramos, vivemos, estudamos e trabalhamos, que a gente possa encher esse mundo de bondade. Da bondade de quem? Da bondade de Deus. Que nós aprendemos com Deus e temos recebido de Deus e podemos passar aos outros. Deus é a primeira e a principal causa de sair bondade de dentro de você, do seu coração. Toda a bondade de cada um de nós deriva de Deus. Vem de Deus para cada um de nós. Nossa bondade às vezes muda, mas Deus nunca muda. Tem dias que nós somos muito bondosos, tem dias que não são fáceis para nós sermos bondosos. Mas Deus, naquele dia que para nós não é fácil, para Deus Ele continua sendo bondoso. Porque Deus sempre é bondoso todo o tempo. Deus é o padrão da bondade. Nada é realmente bom, a não ser que se assemelhe a Ele. E Ele é perfeitamente e todo perfeitamente bom. Hoje nós queremos estudar a terceira característica, né? Que diz, quem ama não é ciumento. Na NVI fala, o amor não inveja. Então eu vou falar sobre inveja hoje. Né? Esse é o, inveja vem do latim invidere, que quer dizer não quero ver. Eu não quero ver. É um desgosto provocado pela felicidade ou pela prosperidade da pessoa alheia. Então, inveja é um desejo irrefreável de querer, de desejar ou possuir ou querer o que é do outro. É não querer ver a prosperidade do outro, é não querer ver a beleza, a alegria do próximo. Né? Então, obviamente, inveja se aplica a nós também, né? Como assim? Que às vezes a gente não vê nem nossas próprias qualidades. Às vezes a gente nem consegue ver quais qualidades nós temos que Deus tem dado para cada um de nós. Às vezes nem conseguimos ver as qualidades de Deus. Não vemos as qualidades no outro, muitas vezes, só estamos pensando em nós. Ou seja, não vemos nada, muitas vezes, como Deus vê. E Deus, temos que lembrar disso hoje de manhã, Deus nos fez para a glória dEle. Deus nos fez para a glória dEle. Né? Então, a inveja é uma cegueira na nossa vida, muitas vezes. Nos torna cegos. Satanás foi invejoso, não quis ver a glória de Deus, quis ser igual a Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. A palavra de Deus nos ensina. Em Romanos capítulo 1, versículo 21. Eles sabem quem é Deus, quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e sua mente vazia está coberta de escuridão. O mundo é de Satanás, o mundo não é de Deus, a palavra de Deus fala. E os que seguem Satanás vão fazer exatamente isso que a palavra de Deus ensina. Aqui não querem ver a glória de Deus, não querem ser agradecidos. Ficam somente nos seus próprios pensamentos. Não glorificam Deus como Deus deve ser glorificado. Então inveja é não ver Deus, não ver os atributos de Deus, não ver quem Deus é, não ver as qualidades do próximo, não ver como é bom as coisas nos outros, não quer ver que os outros às vezes têm qualidades até melhor que nós, não querem se sentir humilhados ou desmerecidos ou menores, depende de cada um.
Então, tudo que Deus fez é para dar glória e honra a Ele. Tudo. Então, o que Deus é, o que Deus fez na vida de cada um de nós e faz na cada um de nós, é para dar glória e honra a Ele. Então, o que eu quero dizer sobre isso? Quando nós vemos um irmão, um amigo, uma pessoa do trabalho, prosperando, crescendo, sendo valorizada, recebendo um aumento e acontecendo coisas maravilhosas na vida dela, o que a gente deveria ser? Qual a nossa atitude? É de inveja? É de dizer, por que não sou eu? Por que ele teve aumento e eu não? Por que esse cara está indo bem na vida nessa área e eu não estou indo bem? E a gente começar a se comparar e se questionar, e aí é o pior. Começa a desvalorizar o mérito que o outro tem. Quando a gente faz isso, irmãos, na verdade, a gente está esquecendo de valorizar o que Deus está fazendo na vida da pessoa. O que Deus está fazendo. Pô, Héctor, mas ele não é cristão e ele está prosperando. O que a palavra de Deus fala? Deus abençoa quem? Só os cristãos? Todo mundo. É Deus quem abençoa. Então, se Deus está abençoando, a gente deveria valorizar isso. Ter olhos não de inveja, mas dizendo, puxa, que bom que Deus está abençoando essa pessoa. Que bom que ela está crescendo na vida dela. Puxa, glória a Deus, porque é Deus que está fazendo isso na vida da pessoa. Irmãos, em Gênesis, capítulo 2, a palavra de Deus diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus. Observa a si mesmo. Olha o que Deus tem feito na sua vida. Quando Deus faz coisas maravilhosas na sua vida, o que Ele pensa sobre sua vida? Quando Ele vê você crescendo, quando Deus te abençoa com saúde, com seus filhos, com um novo emprego, quando Deus te abençoa com uma namorada, ou um casamento, ou um filho, ou um carro novo, ou um trabalho novo, como o Miqueias disse aqui, como que Deus se sente sobre você? Será que Deus pensa assim, nossa, caracas, o Miqueias está indo bem demais, não devia ir tão bem assim. O Januário não devia ter arrumado um emprego novo lá na Zona Leste. Nossa, é muita bênção para ele. Eu vou diminuir as bênçãos na vida dele. Você acha que Deus fica com inveja do nosso crescimento? Das bênçãos que Ele dá para nós? Não, imagina a alegria de Deus, um Pai maravilhoso, que nos dá tantas bênçãos. Como você acha que Ele se sente? Tão feliz, tão alegre, tão vibrante com as nossas vitórias. E a gente precisa aprender a ser como Deus. Ver as coisas na vida dos outros com os mesmos olhos que Deus vê na nossa própria vida. Por isso que é importante, quando a gente elogiar alguém, um elogio sincero, um elogio honesto, um elogio que sai do coração e atinge o outro coração. É um elogio de alguém que não é invejoso, mas é alguém que está torcendo, que vibra pela vitória do outro, que vê o resultado das bênçãos de Deus na vida da pessoa. Então, a gente precisa elogiar e pedir a Deus essa qualidade para elogiar as pessoas, para reconhecer as coisas maravilhosas que Deus está fazendo na vida dela. As qualidades do outro, para a gente o quê? Porque eu sei que se Deus está dando coisas para você, meu irmão, Deus merece toda a honra e toda a glória. Deus merece, não é? Nós não somos tão bons assim, não é verdade? A gente não é tão maravilhoso como a gente acha que é, a gente não é tão capaz, tão inteligente, que a gente consegue tudo por nós mesmos. A palavra de Deus fala isso. Nós estamos vivos porque Deus deseja que a gente esteja vivo. Quantas vezes, quando nessas últimas semanas a gente tem visto pessoas famosas morrerem de um dia para o outro do nada, só porque o coraçãozinho dá uma falhada. Tum! Acabou. Nós não temos nem capacidade de controlar a nossa pulsação. Não conseguimos nem fazer isso. Nós estamos na mão de Deus mesmo. Então, a inveja, muitas vezes o que acontece, ela provoca muita tristeza no coração da pessoa. Porque ela não consegue ver o que é bom. Ela não consegue ver o que é maravilhoso na vida do outro. Ela não consegue querer o bem do outro. E isso entristece o coração demais. A palavra de Deus afirma, o amor não é invejoso. Deus não é invejoso. Por quê? Porque Deus vê a nossa semelhança com Ele. Nós somos criados à imagem e à semelhança dEle. Por isso que Ele quer que a gente nunca seja invejoso, porque Ele não é assim de jeito nenhum. Ao contrário, Ele deu seu próprio Filho
para resgatar ao nosso favor em cada um de nós. Tudo que Deus nos deu para o bem nosso e do próximo. Tudo que Deus nos deu é para o bem nosso, do próximo e da igreja, da sua família e aquele que está do seu lado. Por exemplo, se Deus te deu o dom de liderança lá no seu trabalho, e lá no seu trabalho você é um líder, use esse dom que Deus te deu na igreja. Use esse dom de Deus na liderança da igreja em casa. Use as coisas que Deus te deu, que você tem usado em outros lugares, para o bem do reino de Deus, da família de Deus, dos seus irmãos na fé. Se você tem um dom de administrar lá no seu trabalho, você é uma pessoa ótimo administrador, que maravilhoso, competente, use esse dom na igreja. Encontre isso para você servir com esse dom na igreja. Se você tem um dom de encorajar pessoas lá no seu trabalho, de sempre falar coisas positivas, não deixar ninguém ficar na fossa, triste, desanimado, sem perspectiva, faça isso aqui dentro do reino de Deus. Se Deus te deu o dom de servir, de ajudar pessoas, de se mover para ajudar pessoas, use seu dom para o reino de Deus, para a sua igreja, para a sua família, para onde você mora. Não usa só isso para o seu próprio benefício, mas usa para a comunidade que você faz parte. Irmãos, o amor define Deus, e Deus define o que é o amor, e o amor não é invejoso, e a essência do amor é mover-se para fora, não é olhar para dentro, é mover-se para fora. Essa é a essência do amor que vem do coração de Deus. A essência do amor é compartilhar, é relacionar, é dar, é suprir, é atender às necessidades, é ir em busca de, servir, amar, desejar estar junto com a pessoa. Então a gente tem que olhar para Deus e entender que Deus é autossuficiente. E Ele não nos fez porque Ele precisava da gente. Ele nos fez porque Ele nos ama. Ele nos ama. Deus é perfeito na sua plenitude entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo não há inveja entre eles, de jeito nenhum. A completa submissão, a gente vê isso na palavra de Deus. A valorização da função de cada um, no seu papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então hoje a gente vai perceber claramente, algumas escrituras que a gente vai ler aqui, que o amor não é invejoso. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 4:4. Eclesiastes 4:4. Eclesiastes 4, versículo 4. Também descobri, porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho, é porque elas querem ser mais do que os outros, mas tudo é ilusão, e tudo como correr atrás do vento. A inveja torna a pessoa, às vezes, incapaz de se alegrar. Quando ela entra nesse espírito de competição, se esforça tanto para ter sucesso na vida, porque elas querem ser mais do que os outros. Mais do que os outros. Deus não quer isso de nós. A inveja vai te tornar incapaz de viver uma alegria com Deus. A inveja vai te tornar incapaz de se alegrar com o bem do outro, com a vitória do outro. Uma pessoa que tem dom para música, por exemplo, e você é mais ou menos. O que você fala da pessoa que tem um dom na música? Pô, que maravilhoso. Pô, que fantástico que você está servindo. Que bom que você está usando os seus dons para Deus. Ou a gente que é inferior musicalmente fica dizendo, pô, ela podia melhorar, hein? Ela podia fazer isso, hein? Ela podia fazer aquilo. Em vez de a gente reconhecer o que é bom primeiro. Obviamente, a gente pode ajudar as pessoas no que a gente vê. Mas é o que sai do coração. É o que sai primeiro do coração, mostra o tipo do amor que nós temos um pelos outros. De valorizar. Porque quando a gente não valoriza e a gente critica, todo mundo perde. Você perde, a pessoa perde,
a igreja perde. O reino de Deus perde, porque a gente critica e não constrói, mas critica. E Deus não deseja isso. Uma pessoa recebe uma promoção na empresa, o outro começa a colocar defeito naquele que foi promovido. Pois não devia ser promovido. Pô, esse cara não é bom, esse cara não é tão bom assim, esse cara é puxa-saco do chefe. A primeira coisa que sai, o que é? É inveja. Pô, podia ser eu promovido. Podia ser você, mas não ele. Então, como é que eu posso crescer para que meu coração seja como o coração de Deus, que não é invejoso? Não é invejoso. Olha em Atos 17, versículo 5, uma passagem interessante. E olha o que sai do coração deles, muito rápido. Quando Paulo e Silas estavam passando pela cidade de Antioquia e Apolônia, eles chegaram em Tessalônica, lá na sinagoga. Olha o que acontece. Atos 17, versículo 2. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhe explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: esse Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras de alta sociedade também se juntaram ao grupo. Amém! A palavra de Deus estava causando mudança no coração das pessoas. Mas olha o versículo 5. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Esses fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas a fim de levá-los para o meio do povo. A inveja dá origem o quê? Contenda, briga, desordem. Isso que a inveja provoca no coração do ser humano. Segundo o dicionário Aurélio, inveja é desgosto. Olha a definição. É desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade do outro. Você imagina, é ter desgosto pela felicidade do outro. Isso que é inveja. Né? Um desejo violento de ter o que o outro tem, de possuir o bem alheio do que o outro tem. Em outras palavras, é um sentimento que faz com que o indivíduo enxergue o que o outro tem de bom, enxerga tudo com olhos maus. Isso que a inveja faz. Nossos olhos se tornam maus, nossa mente se torna má, nosso coração se torna mau. Mas a coisa é boa, mas isso que a gente se torna. Tiago capítulo 3, versículo 13. Tiago capítulo 3, versículo 13. Tiago 3, versículo 13. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essas pessoas, essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é desse mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Confusão e todo tipo de coisas más. Então é muito importante ver que inveja é um sentimento desprovido de amor. Vem acompanhado pelo ódio e, consequentemente, ele se torna divisível entre as pessoas. Divide, a inveja divide igrejas, ministérios, casamentos, famílias, governo. A inveja divide. Então, o que nós vamos fazer é valorizar uns aos outros e não comparar um com os outros. Então, precisamos ter esse desejo de ter gratidão no nosso coração. Sabe, comparação ajuda quando você faz de uma maneira construtiva. Tipo, quando eu comecei a pregar, anos atrás, eu não sabia pregar, mas eu tinha um irmão que pregava muito bem e eu o admirava muito. Então eu pedi para minha esposa que em toda a pregação ela pudesse sentar e anotar todas as coisas que ela via em mim
que eu podia melhorar para ser mais parecido com o outro. Porque eu queria pregar melhor, eu queria crescer, eu queria ser uma pessoa que fosse mais eficiente no trabalho do ministério da palavra de Deus. E ainda, até hoje, eu preciso crescer. Até hoje, eu vou lá no site da igreja e eu ouço minhas próprias pregações. Porque é interessante, quando você ouve o que você fala, você vê todos os seus erros. É impressionante. E dá para ver muito claramente, sem nada na frente que te esconde, né? Então, é muito claro. Então, a comparação não faz a gente apreciar o que o outro tem. A comparação nos faz, às vezes, reclamar ou criticar. Isso que Satanás deseja. Lembra, Deus não é invejoso. O amor não é invejoso. E Deus colocou amor no nosso coração, né? Então, o Espírito Santo, ele vem para edificar a nossa vida, para tirar de nós qualquer sentimento da natureza humana, como ele fala aqui, né? Onde há inveja e egoísmo, mas também confusão e todo tipo de coisas. E essa sabedoria não vem do céu, não é desse mundo, é da natureza humana e é diabólica. Então, a gente tem que ver isso, e entender e compreender e lutar no nosso coração para a gente ter um coração diferente, de valorizar o que Deus tem feito na vida um dos outros. Valorizar a igreja que você faz parte. Deus te colocou aqui. Essa é a sua família espiritual. Esses são seus amigos, no trabalho que você está hoje na sua vida. Então, olha com os olhos de Deus, com o amor de Deus. Se tem algo que pode melhorar, venha e contribua. Venha e incentive. Venha e dê sugestões. Venha fazer também. Isso é ótimo. Tem espaço para todo mundo. Mas criticar, comparar o pregador daqui com o pregador de outra igreja, o que isso acrescenta? Comparar o louvor daqui com outro louvor, o que acrescenta? Comparar seu filho com outro filho, o que acrescenta? Comparar seu casamento com o casamento do outro, o que acrescenta? Se a gente está com esses olhos de crítica, não adianta nada. Outra coisa importante, quero dizer aos pais, muito importante, pais, não compare seus filhos. Um filho e o outro filho. Cada ser humano é diferente. Cada filho é diferente. Cada filho tem um temperamento diferente. Tem um pensamento diferente. Então não tem um filho melhor ou filho pior. Tem filhos maravilhosos feitos à vontade de Deus. E eu vou ter que aprender a conviver com filhos que pensam de maneira diferente. Eu vou ter que aprender a conviver com filhos com temperamento diferente. Eu vou ter que aprender a conviver com filhos que reagem para o mesmo assunto de maneira diferente. Tem filhos que são mais abertos com seus sentimentos. Tem filhos que são mais fechados. Não adianta dizer para o seu filho, fala assim, pô, meu irmão, o teu irmão é aberto para caramba, mas você, meu irmão, fechado igual uma porta, né? O que isso constrói? Comparação. Imagina se Deus comparasse a gente um com os outros o tempo inteiro. Você acha que ia estar bem ou mal na fita? Eu ia estar mal para caramba. Mas Deus não faz isso. O que ele fala em Salmo 139? Você é o quê? Especial e admirável. Você é especial e admirável. Sabe, é interessante. A gente precisa aprender a viver com a diversidade desse mundo que nós vivemos, das pessoas, e na igreja também. Diversidade é uma coisa muito boa. Olha, quando você vai na natureza, quem é que gosta de mato? Eu gosto demais de mato, né? A gente sempre vai para o interior lá no Paranazão. É maravilha, o negócio é maravilhoso, não tem barulho, não tem asfalto, não tem nada, é só mato, passarinho, é terra, é uma delícia. Né? Aí você anda para aquele mato, você vê árvore pequena, árvore grande, árvore larga, você vê pé de feijão, pé de soja, você vê banana, pé de laranja, pé de limão, aí você vê tudo aquilo lá assim, aí você senta na varanda, né? É aquele sonho de consumo nosso, senta na varanda e fica vendo aquele negócio maravilhoso, verde na tua frente. É uma diversidade, não é? E é lindo. E se tiver aquele córregozinho passando na frente, então, Deus me livre. Aí o negócio fica de cinema, né? Fica maravilhoso. Aí fica, né? E se tiver uma vara de pescar, aí melhora mais ainda, né?
né? E aí se põe uma churrasqueira, fica melhor, se põe uma picanha, aí vai melhorando, né, a versão do negócio. Cada vez vai melhorando. Mas a diversidade encanta nossos olhos, né? A gente vai para qualquer lugar da natureza, a gente fica admirado com a diversidade. Então, a diversidade da natureza é completa e é linda. Quando a gente olha para as pessoas e a gente vê diversidade, a gente critica. Ah, ele é coisa, ele é assim. Eu sou assim, mas ele é assim. O outro é assim, e o outro é assim. A gente tem que apreciar a diversidade. E com o Espírito Santo de Deus e a capacidade que Ele nos deu, é conviver no meio dessa diversidade para dar honra e para dar glória a Deus. Vamos apreciar isso. Olha em Provérbios 14, versículo 30. Provérbios 14, versículo 30. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como o câncer. Segundo a palavra de Deus, a inveja é podridão para os ossos, como fala aqui. Nenhum tipo de inveja pode ser considerada construtiva ou positiva na nossa vida. Biblicamente, a inveja é um sentimento destruidor. Isso que a palavra de Deus fala aqui. Destruidor. Destrói como o câncer. E como que o câncer destrói? De dentro para fora. A inveja começa dentro e vai destruindo e comendo o interior do homem e vai se espalhando e contamina completamente. Então a inveja é uma grave enfermidade. Esse é um dos efeitos da inveja. É uma grave enfermidade mesmo. E destrói vidas. Né? Destrói vidas. Infelizmente, no meio cristão, a inveja destrói ministérios brilhantes. Já foram destruídos por pessoas invejosas, que fazem parte desses ministérios. Destruído em decorrência da inveja. Então, o sábio Salomão, ele classifica a inveja aqui. Podridão para os ossos, destruição como câncer, ele fala. Né? Tal classificação tem que deixar a gente até assustado sobre o nosso próprio coração se a gente luta com isso. Para a gente ser sério com isso. Né? Corrói o indivíduo por dentro, vai comendo devagarzinho, vai comendo, vai agindo como um câncer silencioso e incrivelmente destruidor. Quando você vai perceber o efeito, destruiu. E não tem mais tempo de salvar a vida. Nós não temos mais tempo, que já é meio-dia, mas eu só quero, eu vou resumir bastante o que eu ia falar sobre José. Tá bom? Então, anote as escrituras, a gente não vai ter tempo de ler, porque eu não quero estender o culto mais do que a gente deve. E nós vamos ter aqui hoje o privilégio de ver um casal voltando ao convívio, amém? E isso é emocionante e a gente vai ver isso. Leia na sua casa Gênesis 37:4. Você vai ver que José era tratado de maneira diferente pelo pai, Jacó, aos seus irmãos. O que aconteceu com os irmãos? Inveja, exatamente isso aí, né? Estava lá, tratando um filho melhor que o outro. O que a gente aprende? Não compara seus filhos, não compara sua esposa, não compara ninguém com ninguém, vizinho com vizinho, marido com marido. Valoriza o que você tem. Valoriza. E se você vê algo no outro que é melhor, vai lá e pergunta, irmão, tenho muita admiração por essa qualidade na sua vida. Você pode me ajudar? Queria muito aprender isso, você dessa maneira, ou ter essa característica que você tem. Aí em Gênesis 37:3, o que acontece? José sofre mais perseguições ainda, porque ele, o que acontece do versículo 5 ao 11, ele resolve contar para os irmãos que ele teve um sonho. E qual que era o sonho? Que ele era o cara e os irmãos tinham que se curvar perante ele. Você imagina? Né? Você chegar para os seus irmãos e dizer assim, ó, meu irmão, esse cara sou eu. E tu se ajoelha, porque eu sou o cara. Você imagina no coração dos irmãos o que aconteceu. Você pode ler isso do versículo 5 ao 11. Então ele acendeu mais ainda a ira e o ódio dos irmãos, e a inveja, né, no coração deles. Por isso, o que você pode aprender? Cautela. Saiba bem para quem você conta as coisas da sua vida. Será que essa pessoa é meu amigo a ponto de eu contar essa vitória e ela dizer, uau! Ou ela dizer, creta.
e o coração ficar com inveja? Que tipo de amigos você tem? Que quando você conta as grandes vitórias da sua vida, eles, uau, estão com você e vibram. É disso que a gente pode aprender nesse trecho da Bíblia. Né? Que ele acendeu mais ira e mais ódio no coração dos irmãos. Essa é uma história. A outra história é de Saul e Davi. Lá em 1 Samuel 18, versículos 7 a 9. Então leia lá 1 Samuel 18, de 7 a 9. Após muitas vitórias de Davi contra o gigante Golias, os exércitos filisteus, o rei Saul deixou-se levar um forte sentimento de inveja por Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Então, Saul fica cego de inveja, tenta matá-lo, ele desobedece a Deus, sofre suas consequências muito difíceis na sua própria vida. Então, o que a gente percebe aqui na vida de José? Olha que interessante, mesmo os irmãos tão invejosos que ele tinha, e que fizeram tanto mal para ele, não impediram que Deus fizesse o plano na vida de José. Então Deus protege seus irmãos, Deus protege seus filhos, quer dizer, Ele protege de todo o coração. Deus, Ele entende o conceito que males e inveja pode, mas Deus protege muito, e a gente vê isso, né? Basicamente, um adolescente despreparado, escravo, se torna governador do Egito. Deus cuidou dele. Deus cuidou. Isso provou para os seus irmãos que a inveja não pode afastar e nem impedir as bênçãos de Deus na vida de um cristão. Nada. Deus está conosco, temos que lembrar disso. E os irmãos puderam ver quanto José era amado por Deus. Sobre Saul, o que a gente vê sobre a vida dele? Após muitas investidas de Saul contra Davi para derrubá-lo, Saul foi derrotado, Davi foi coroado para ser rei de Israel. Então o que a gente percebe nesses dois relatos? Que Deus está em controle de tudo. Sobre toda e qualquer situação contrária contra seus filhos, Deus está cuidando. Deus cuida. Deus é um ótimo pastor. Né? Os irmãos José viram o sonho de Deus se cumprir na vida do seu irmão. Davi viu Saul morrer por causa do seu pecado. Então, para terminar hoje de manhã, eu quero dizer o seguinte: inveja é um sentimento desprovido de amor. Desprovido de amor. A inveja não vê as qualidades. Por isso, jamais deve habitar nosso coração, o coração de um servo de Deus. Visto que ela é fonte de muitos males, então eu quero encorajar cada um de nós de encontrar forças em oração, em aconselhamento, em estudos bíblicos, se caso isso tenha dentro do seu coração, para que você se livre e que a gente possa ter características espirituais do amor como Deus tem por nós. O amor de Deus é paciente, o amor de Deus é bondoso, o amor de Deus não é inveja, não tem ciúmes. Quando a gente enxerga esse pecado no nosso coração, então a gente pode se libertar dele, irmãos, se arrepender. Então não fica com vergonha se você reconhece esse pecado dentro de você hoje. Deus está aqui para revelar nosso coração, porque Ele nos ama e quer aperfeiçoar cada vez mais os nossos corações para a gente ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. O amor não é invejoso, Deus não é invejoso, Ele olha para nós e Deus vê Cristo em nós, em cada um de nós, a semelhança que somos aos olhos de Deus. Então que a gente possa ter segurança, muita segurança na presença de Deus, que a gente ouça o Espírito Santo, que a gente tenha humildade de ouvi-lo diariamente e deixe Ele santificar sua própria vida, que nós saiamos daqui desejosos de ter olhos, mente e o coração do Senhor, Jesus Cristo, e lembrarmos, como fala em 1 Coríntios, nós somos santuários do Deus vivo, somos santuários de Deus vivo, que nosso amor seja paciente, que nosso amor seja bondoso e que a gente não seja jamais invejoso. Muito obrigado, vamos terminar com uma oração. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos porque nós vemos que o Senhor vê tantas coisas boas em nosso próprio coração. O Senhor vê tantas coisas maravilhosas na igreja e nós queremos ter esse mesmo coração do Senhor, Deus. Reconhecer as forças de nossos irmãos, os talentos, as qualidades. Pai, nos dê um coração amoroso,
Não invejoso, mas de amor, de elogiar, de reconhecer, porque nós sabemos que tudo que cada um de nós temos vem do Senhor Deus. Quando nós engrandecemos o irmão, elogiando ou apoiando, na verdade estamos reconhecendo a presença do Senhor nas nossas vidas e na vida de cada um. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Pai, muito obrigado por o Senhor tratar do nosso coração de maneira tão espiritual, tão bondosa e paciente conosco. E que nós possamos ter uma ótima semana, Pai, e vivermos como santuários vivos do Senhor. Tudo isso oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A glória de